Tá, você luta, 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 luta para chegar em um determinado lugar, e às vezes você pensa em toda a trajetória e tudo aquilo que você vai fazer para você chegar lá, só que você não pensa no depois, tipo, e quando você chegar lá, como é que vai ser? E o depois, como fica? Oferecimento surtos da cabeça de universitário de férias. Porque tudo é muito difícil para a gente conseguir, e realmente quando a gente tem uma mente um pouquinho mais expansiva e pensa em viver coisas novas, sair um pouco da sua bolha, um pouco da sua caixa, ter mais acesso, se dar mais oportunidades, às vezes a gente vai viver coisas que não estão no nosso cotidiano, que não estão ali no nosso, ao nosso redor. E isso vai ser extremamente desconfortável, porque às vezes você vai, por exemplo, na faculdade mesmo, eu, tipo, não tinha pensado como que seria quando eu entrasse na faculdade, como que seria a socialização, como que seria as pessoas que estão ali, o ambiente, e tudo mais. E é totalmente diferente, assim, sabe? Porque quando eu entrei, eu tive muitos conflitos internos exatamente por causa disso, porque eu não me preparei psicologicamente ou pensei na possibilidade de estar ali e ali ser um lugar às vezes desconfortável, ser um lugar que eu iria ter algumas questões individuais minhas para serem trabalhadas, seria um lugar às vezes de confronto com outras realidades, com pessoas que têm uma realidade totalmente diferente que a minha, com pessoas às vezes preconceituosas, pessoas um pouquinho racistas, pessoas que apresentam ali ideologias ou pensamentos que batem de frente com o meu eu ou com a minha pessoa, com o meu ser existindo aí no universo. E o que que eu faço? Eu vou desistir ou eu vou jogar tudo pro alto, eu vou ficar chorando pelos cantos, choramingando, me sentindo mal. E eu acho que isso é importante de se pensar, que, cara, às vezes a gente vai querer chegar muito longe. A gente precisa entender que para chegar longe a gente também vai lidar com alguns combates e conflitos internos com outras pessoas. Eu não estou falando você com outra pessoa, mas você com aquelas ideologias, com preconceitos, com algumas falas. Porque, por exemplo, tipo, eu penso muito em trabalhar em algumas coisas e eu sei que quando eu estiver lá eu vou lidar com pessoas que são totalmente distantes da minha realidade. Pessoas que têm acessos, muitos acessos, e eu que não tenho nenhum. E eu vou ter que aprender a lidar com isso, sabe? Tipo, eu vou ter que aprender a lidar com, às vezes, uma visão de mundo totalmente diferente que a minha, uma visão de mundo um pouco preconceituosa. E aí, o que que eu vou fazer? Entende? Eu vou, tipo, abandonar o que eu quero por causa disso, sabe? E eu acho que uma coisa que me ajuda muito para manter um pouco essa coisa toda é se autoconhecer mesmo, sabe? Tipo, saber quem eu sou, saber o que eu quero, é ter uma certa confiança de onde eu vim, ter uma certa confiança das minhas capacidades, da minha qualidade principalmente, porque existem alguns embates, né, de pessoas querendo te desmerecer, desclassificar e tudo mais. E você acaba precisando ter sempre essa afirmativa de entender que, cara, tá tudo bem. Alguém vai falar que você não é capaz, mas não quer dizer que você não seja capaz, ou você vai viver uma realidade diferente do que as outras pessoas, e tá tudo bem, é a sua realidade, é quem você é. Mas pensar no pós é sempre importante para evitar um pouquinho alguns surtos aí que podem acompanhar a nossa cabeça. Até o próximo vídeo.